Voltei, eu fiz a parte 1, agora eu vou fazer a parte 2, que senão ia ficar muito longo o vídeo, tá? Eu tento resumir, mas eu não consigo, eu quero falar, eu quero explicar. E aí eu ficava insegura quando a cuidadora ia embora, porque eu ficava sozinha. E depois a gente já deixava assim, papinha, comidinha dela tudo pronta, as frutinhas, tudo era pronto já deixava tudo reservadinho, aí eu só esquentava, dava para ela. E o medo, aí vinha aquela insegurança, porque ela começou a ficar cada vez mais assim, difícil para engolir, difícil para comer, então eu dava com aquele cuidado, aquele medo, sabe? Tinha que dar um remedinho, eu macetava ele num potinho, punha na comidinha, dava e já dava suco, e tudo com muito medo, tudo com muito medo. Mas a gente foi indo, e aí quando chegava a hora à noite para pôr ela para dormir, eu colocava, a minha irmã vinha toda noite, a minha irmã ficou um dia sem vir, ela vinha. Não, eu minto. O dia que a minha irmã era impossibilitada por alguma coisa, que foi muito difícil acontecer, aí o meu marido vinha e me ajudava. Ou quando eu precisava, mesmo que acontecesse um acidente, por exemplo, eu senti um cheirinho, falei, nossa, a mãe fez cocô. Aí ele me ajudava a trocar, entendeu? Porque eu não conseguia levantar ela sozinha e pôr fralda, não dava, porque ela soltava o corpo, era muito pesado, eu tive problema, uma lesão na coluna. E aí meu marido me ajudava, mas a minha irmã vinha toda noite, ajudava a trocar, a gente dava um remedinho, dava um mingau e a gente colocava na cama e minha irmã ia embora. Todo dia era assim. Domingo a minha irmã ficava aqui comigo, na parte da manhã vinha, dava banho, ajudava eu com a refeição dela, ia embora, almoçava com a família dela, e depois voltava de novo, ficava tarde aqui comigo, a gente trocava tal, e era assim. Ia e voltava, domingo da minha irmã era assim. Mas ficava comigo. Vida social, vou falar para vocês que eu tive muito pouco. Não tinha mesmo. Minha vida social era assim, aniversário do sobrinho do marido, alguma coisa. Deixei de ir em vários, imagina, vários. Dia das Mães, com a minha sogra, não. Natal também não, era tudo aqui em casa. Meu marido ia nas comemorações da família dele, eu não ia. Algumas vezes que eu fui, eu tinha que ir, voltar logo, eu ficava com medo da minha mãe aqui, apesar que a minha irmã ficava, mas eu tinha que ir, voltar logo, para mim não era legal, mas a gente foi levando. Fui pra praia uma vez com a minha irmã, fiquei 2 dias. Foi bom porque eu saí, fui pra praia, arejei minha cabeça, só que o meu pensamento estava aqui todo momento. Deixei uma lista na geladeira com tudo, todos os horários, tudo que eu fazia, bem assim, bem doida mesmo. A cuidadora falava assim, para, eu sei como é que cuida da vovó, eu sei como é que cuida da vovó. E as minhas 2 cunhadas davam assistência, se precisasse, por telefone. Mas eu confiava muito na Geise, ela cuidou da minha mãe direitinho, graças a Deus deu tudo certo. Mas mesmo que acho que surgisse uma oportunidade de eu sair, eu acho que eu não ia, porque a minha cabeça ficava o tempo todo aqui, entendeu? Mas agora sim, ponto negativo e ponto positivo que eu posso tirar de toda essa história é o seguinte, o ponto negativo é que eu aprendi assim, não espera dos outros. Não espera dos outros porque é muito difícil. E nessas horas é que a gente vê assim como a pessoa pode te ajudar ou falar, eu fico um pouco aí para você, vai sair, eu fico. Isso daí não tinha muito não. Não tinha não, porque as pessoas assim que eram mais próximas da gente queriam vir aqui sim, mas quando eu colocava aquela mesa do café, com bolo, com queijo, com pão, porque eu sempre fui assim, quando eu recebo alguém em casa eu quero receber bem, eu quero ter as coisas para mim compartilhar, eu quero ter. Então eu sempre fui assim, minha mãe também foi. Então, quando a gente punha aquela mesa farta, que estava todo mundo aqui, mesmo a minha mãe lá no fundo, lá, a gente colocava a mesa com ela perto e tal, e vinha o pessoal, gostava, vim visitar a tia, vim visitar.
Mas aí era aquele momento, enquanto eu tava. Agora, pergunta se alguém falou assim, ó, aproveita que eu tô aqui, sai, vai sair, vai ver uma amiga, vai visitar alguém, vai na casa da sua sogra. Não, imagina, não. Eu tinha que estar aqui, então, quer dizer, né? Tá bom. Então, o ponto negativo é esse: você não esperar a ajuda de ninguém e não ajuda mesmo. Ajuda quando você tá aqui, entendeu? E o ponto positivo que eu tirei dessa história, que muita gente pode até criticar, porque fala assim, o pessoal falava muito assim, a gente fala, ai, virou uma criança. A médica falava para mim que a gente não devia falar isso, que assim, virou uma criança. Não virou criança, é a doença, acontece. A pessoa quando fica velha, ela retrocede, mas não é que ela virou criança. Mas eu tratava minha mãe como se fosse minha filha. Eu, muitos já sabem, eu não tive filhos, não tive essa felicidade de ter um filho, mas Deus sabe por quê, né? E aí, eu não sei se é instinto, né, maternal que veio, me aflorou. Eu tratei a minha mãe como se fosse uma filha, sim. Muita gente até pode ter criticado, de falar, ai, ela é sua mãe, não é sua filha. Era minha mãe, era minha filha, era minha amiga, era minha companheira. E disso, isso ninguém tirou de mim. Eu fui até o fim no hospital. A minha mãe ficou internada, na verdade ela ficou os 3 últimos meses de vida dela, foi bem sofrido, tudo que eu não queria passar, queria que a minha mãe passasse, ela passou, mas enfim, tinha que ser assim, a gente tem que aceitar, não tem que ficar, né, ai, por quê, não. A minha mãe ficou no hospital, começou a piorar a situação da minha mãe, e nessa época que a minha mãe começou a piorar, a Geisa, a cuidadora, já tinha tido o neném delas, pegou licença, aí a doença veio também, ela começou a se cuidar, eu fiquei sem a Geisa, eu fiquei sozinha, sozinha assim, né, em termos, né, porque tinha o pessoal que vinha de vez em quando, mas eu fiquei sozinha um bom tempo com a minha mãe, e aí, quando a minha mãe, eu estava dando uma comida para minha mãe começou a engasgar. Ela começou a engasgar, fiquei apavorada e ela não engolia mais de jeito nenhum. E chamei a minha irmã e falei: a mãe não está mais comendo, vou precisar levar para o hospital. Levamos para o hospital e ali a minha mãe ficou internada. O médico já queria já de imediato entrar com a sonda, eu retruquei um pouco, falei: doutor, posso tentar? Dar mais uma vez comida para minha mãe, quem sabe ela come. Aí eu comecei pela seringa e ela foi engolindo, só que ela ficou só um dia assim. Aí o médico me chamou, falou que era melhor pôr a sonda, aí colocou a sonda nasal, que é pelo nariz. Nossa, aquilo para mim me arrebentou, mas eu fui aceitando, tem que aceitar, não tem como, né? Ou ela come assim pela sonda, ou então ela ia morrer. Aí o que aconteceu? A minha mãe ficou com a sonda, quando passou uns 15, 20 dias, o médico chamou e falou que ela ia ter que colocar a gastro pelo estômago, que é a GTT. Aí ela foi pro centro cirúrgico, precisou da autorização, sofri pra caramba também nesse tempo. Meus irmãos sempre dando apoio para mim, porque tudo eu ligava para eles. Olha, a mãe vai ter que colocar isso. A mãe, Rita, calma, tem que ser assim, sabe? Dando um apoio moral para mim. E nesse tempo, a Geisa também internada com o câncer dela, criança com a tia, a minha cabeça pensava nela, pensava na minha mãe, e foi um fuzuê, mas passamos. Aí a minha mãe pôs a GTT, ficou no hospital, o médico mandou embora. Aí a minha mãe teve complicação em casa, a gente não conseguiu, sabe? Porque começou glicemia, minha mãe adquiriu a diabetes, ela começou, a gente não conseguia lidar, olha, foi difícil, porque a gente montou um mini hospital lá no quarto do fundo. A gente fez tudo que o médico tinha mandado, mas não conseguimos, não sei se não conseguimos ou se ela não reagiu bem, voltamos para o hospital.
Resultado, a minha mãe ficou 2 meses internada aqui em Mogi, no hospital. Eu fiquei o tempo todo com ela. Eu entrava às 7 da manhã e saía quase 8, 9 horas da noite, às vezes menos. Minhas 2 cunhadas, graças a Deus, 2 irmãs que eu tenho de coração, me ajudaram a revezar a noite com a minha irmã. Então eram 3 à noite, cada dia ia uma e eu ficava o dia todo. E domingo, sábado, meus irmãos às vezes iam, mas homem é meio complicado, então eu ia também, minhas cunhadas também iam. E foram 2 meses assim, que quando eu chegava em casa à noite, eu abria a porta da minha casa assim, com aquela olheira, eu me acabei. Todo mundo falava, nossa Rita, eu me acabei nesse tempo. Mas não assim, sabe, de sofrimento, é porque é difícil ficar no hospital, né, e vendo a pessoa ali sofrendo do seu lado. Mas tudo bem, eu fui até o fim. Eu abri a porta aqui de casa, eu caía nos braços do meu marido assim, chorava sempre. Ele me dando maior apoio, fazendo comida para mim, lavava minha roupa, lavava até a roupa da minha mãe que eu trazia. E sabe, e foi indo, tudo foi se resolvendo. E depois a minha mãe começou a ter complicações. A minha mãe foi parar no hospital em Arujá, porque a gente não queria mais levar ela no hospital daqui. Ela foi para Arujá, que é uma cidade que fica 45 minutos daqui. E um hospital bom até, só que a minha mãe broncoaspirou. Ela teve um problema, ela foi pôr a comida pela sonda, ela broncoaspirou, foi pro pulmão, e esse dia eu tava com ela, a minha cunhada tinha saído à noite, eu fui para ficar com a minha mãe, e ela broncoaspirou, foi aquela correria de médico entrando, enfermeira, o médico mandou juntar minhas coisas, que minha mãe ia para UTI, eu sozinha lá, nossa, foi um dia horrível, eu achei que ali eu ia perder minha mãe. Ela foi para UTI, eu precisei ir embora para casa porque eu não podia ficar lá. Mas, olha, foi um filme de terror esse dia para mim. Nisso, a Geisa já tinha recebido alta, ela estava até bem. Ela foi até lá para me acudir, porque eu falei, Geisa, vem aqui, pelo amor de Deus, olha só. Ela foi lá, me ajudou a tirar as coisas do quarto, a gente levou para recepção, nós ficamos lá até 3 horas, porque eu queria ver minha mãe. Quando eu fui ver minha mãe na UTI, eles não deixaram entrar, eu vi lá pelo vidro. Aí fomos embora para casa e ficou aquele vai e vem, até que o médico resolveu, ela teve que ser entubada, depois fez a tráqueo, e esse foi os piores momentos da minha vida, foi quando eu vi minha mãe, a minha mãe entubada. Passei mal no hospital, o médico me levou para uma salinha restrita, me explicou direitinho, e foi pior dia da minha vida mesmo. Nossa, vi minha mãe entubada, depois com traqueostomia, cheio de aparelho, e eu pedi pro médico assim, tinha que fazer isso mesmo? Porque eu não queria, mas teve que fazer. Ali a minha mãe aguentou ainda um mês, depois a gente recebeu o telefonema que tudo tinha acabado. Enfim, foi assim a história. E o que eu tenho para dizer para vocês é que cuidem dos seus entes queridos, cuidem, aproveitem, só um minutinho só, aproveitem cada minuto, cada instante com eles, e Deus abençoe todos vocês. Eu vou encerrar por aqui, pedindo que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Fabiana, por essa oportunidade, e fiquem com Deus.